E aí, gente, tudo certo? Tudo em paz com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Véu do Oriente Tarô. Eu sou a Gabi e hoje vamos de novo a mais uma leitura intuitiva, né? Vamos seguir ali na questão dos temas amorosos. Hoje a gente vai fazer um tema um pouquinho diferente. Já vou colocando as opções aqui. Hoje a gente vamos ver quais são as energias que tem para se manifestar na próxima semana com relação à tua vida amorosa. Vamos ver o que tem para aparecer ali nos teus caminhos, né? Dentro do contexto de vida afetivo-romântica. Então, opção número 1, o caramujinho. Opção número 2, essa conchinha mais escura aqui. Opção número 3, a conchinha colorida, tá? Então, respira bem, respira fundo, né? E vamos ver o que tem para se manifestar aí nos teus caminhos com relação à vida amorosa. Vamos lá, vamos começar com a número 1. Vou botar ela aqui no cantinho. Número 2 e número 3 aqui. Então vamos começar aqui. Vamos ver quais são os acontecimentos iminentes, quais são as energias que tem para se manifestar. É uma leitura preditiva, né? Uma leitura geral, então a gente coloca, né, o prazo de mais ou menos uma semana ali, mas pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Então, vamos ver aqui o que tem para se manifestar. Essa leitura é temporal, tá, gente? Então, começa a contar a partir do momento que tu assiste ela, tu conta ali 7 dias, para que essas energias possam ser percebidas, né, no teu caminho, como se manifestando. Vamos lá ver. Então, quais são as energias que estão para se manifestar no campo afetivo, relacional, amoroso, desse grupo que se conectou com o Caramujim? Quais são os acontecimentos iminentes? O que tem para se manifestar aqui? 4 de paus, 2 de ouros. Opa! Opa, 2 de copas. É indiferente, tá, gente? Se você já tem alguém, se tem um crush, se tem um relacionamento, se tá solteiro. Porque aqui a gente não tem como saber o que vai acontecer, o que vai aparecer, né? A gente pede só das energias que tem para se manifestar. Pode ser, sim, que essas energias que tenham para se manifestar sejam já dentro de uma dinâmica de relacionamento. 10 de copas, o mago. Tá promissor? Tá promissor. Perdão. Tá promissor aqui. 9 de copas. Com energia de manifestação aqui, tá? Existe uma situação que estava te exigindo, ou está te exigindo, uma adaptação, tá? Pode ser que tenha surgido alguém novo, né? E tu esteja ali na tua vida tentando conciliar, né, essa nova dinâmica. Mas o que eu vejo aqui, se isso não aconteceu, é o que está para acontecer. Porque existe uma situação aqui de celebração, gente. Aqui é uma situação de que vai depender muito da tua vontade de abrir ou não espaço para essa situação. Porque aqui a gente está falando de um relacionamento. Por que eu digo isso? Porque a gente tem o 2 de copas e o 10 de copas aqui. Então, é bem provável, possível, que já tenha alguém, né, na tua vida, no teu caminho. Se não tem, dá para aparecer muito em breve. Porque aqui a gente tem, é como se fosse uma situação que vai dar um próximo passo em uma relação. Então, sei lá, se tem crush pode ficar mais sério, né? Se não tem ninguém, pode aparecer alguém. E aparecer alguém, e alguém que é muito interessante aqui. Porque a gente está falando de um 2 de copas. O 2 de copas, gente,
é uma situação de um sentimento que ele é recíproco, sabe? De um interesse, de um sentimento que não é só em ti, não. E o 4 de paus fala dessa situação de uma formalização, sabe? De uma celebração, de uma coisa que acaba chegando aonde tinha que chegar. E a gente tem o 4 de paus junto com o 10 de copas. E o 10 de copas é a carta da plenitude emocional, né? Só que aqui me parece que depende muito de vocês terem jogo de cintura para isso aqui acontecer. Sabe que tem muito aqui da vontade de vocês de fazer com que essa situação de fato evolua. Talvez dependa de uma iniciativa, talvez dependa de um consentimento, sabe? Ou só daquela situação mesmo de abrir espaço na vida para que isso aconteça. Às vezes a gente tem uma questão de limitação, de dizer, eu estou com outros projetos, eu não tenho tempo para namorar agora, né? E às vezes, de fato, né, gente, porque um relacionamento exige um tanto ali de dedicação. Mas aqui, então, às vezes pode ser mesmo uma questão de adaptação, de rotina, né, de mentalidade, porque aqui me parece muito que depende de vocês ter esse traquejo aqui para que essa relação ela avance ou se inicie, né? Talvez aqui vocês já tenham encontrado, já tenham recebido uma proposta, ou já tenham percebido, já tenham recebido um convite. Mas sabe aquela coisa que a gente vai meio que adiando, deixando para lá, diz agora não é o momento, eu estou numa fase tão tranquila. Ah, Gabi, mas agora que eu vou organizar a minha vida, agora aparece essa pessoa. Pois é, gente. Né? A vida é o que acontece enquanto a gente faz planos, ela não liga muito para os nossos planos. Então, às vezes, a gente está ali com tudo meio organizado, achando que tem todas as respostas, e vem a vida e troca todas as perguntas. É o que está me parecendo aqui. Mas traz uma satisfação pessoal muito grande. Sabe? Perceber essa reciprocidade, perceber que não é só tu que sente, que não é só tu que quer, ou perceber o quanto essa pessoa também está envolvida, traz uma satisfação muito grande aqui. Então, gente, para esse grupo número 1 aqui, a semana é muito promissora, tá? No campo afetivo relacional, é muito promissora aqui. Ou aparece, se tu tá sozinho, se não tem ninguém em vista, aparece alguém, tá? Que vai despertar um interesse assim e que vai demonstrar esse interesse. Não é uma coisa muito sutil aqui, não. Porque a gente tem 2 de copas com 10 de copas aqui, não tem nada de sutil. Sabe? A pessoa chega chegando mesmo. Mas com esse 4 de paus, me parece que é alguém, ou alguém que tu já tem em vista, sabe? Ou aquela pessoa que já tem um certo envolvimento, pode ser que seja um tanto casual, e isso acaba se desenvolvendo, né, para uma coisa mais séria, para uma dinâmica mais presente. Vem se encaixando melhor aqui, né? Exigindo se encaixar melhor na tua rotina. Tá bem interessante aqui. Vamos ver como é que vocês têm que lidar com isso. Mas aqui tá promissor, viu? Só lembrando aqui, tá, gente? Não saiu carta de comunicação. Então, assim, não vai vir uma proposta oficial. Vocês vão perceber esse movimento acontecendo, tá? Mas não é uma coisa, digamos assim, muito verbal. Então, por exemplo, se tá com o crush, tá com alguém aqui e essa situação vai ficar muito séria, tu vai percebendo que essa pessoa, ela vem se aproximando, né? Ela vem inserindo, não necessariamente ela vai vir te pedir em namoro, não é isso, tá? Pode acontecer, pode ser que seja assim, mas tu vai começando a perceber que essa pessoa, ela vai se inserindo melhor na tua, vai se inserindo mais, se aproximando mais aqui na tua vida. E aí vai muito de ti aqui essa iniciativa de dizer, ok, vou abrir esse espaço ou não. Para quem não tem ninguém, para quem está solteiro, né, sozinho na pista, como a gente diz, pode ser que apareça alguém aqui que vá manifestar, né, esse interesse, que vá se aproximar e que acabe trazendo para vocês essa percepção de dizer, não era só coisa da minha cabeça.
Eu sabia que tinha coisa ali, não é só coisa na minha cabeça. Mas é uma situação, em ambos os casos, é uma situação que tende a evoluir, tá? Que tende a ser muito positivo. Vamos ver como lidar com isso. Como é que vocês devem lidar com isso? Página de copas. Vou botar mais para baixo aqui. Página de copas. Opa, voou. 6 de ouros, olha só. As de ouros, gente, é uma situação aqui que tem potencial, sim. 4 de copas, tá, entendi. Entendi, tem mais coisa aqui? Quatro de copas, roda da fortuna. Tem um movimento grande aqui acontecendo. Tem uma virada de chave aqui. Como eu disse, é uma semana de transformação aqui na vida amorosa, sentimental de vocês. Alguma coisa acontece. E é isso, e não tem, preciso de mais uma para essa roda da fortuna aí. Vamos ver para onde esse movimento leva. 2. Não sei, cá, caíram 2. Eita! Gente do céu. 6, 2, 6. Olha isso aqui. 2, 6. Vocês viram que caiu juntinho, né? Quando cai assim, é porque as cartas elas se complementam, ó. 6 de copas e 6 de paus. Gente, então como lidar com isso, tá? O que tem aqui como conselho, direcionamento já, né? De como lidar com isso aqui. O Página de Copas ele fala de um interesse, de uma curiosidade, uma coisa de se dar essa oportunidade, de dar uma abertura, certo? Mas exatamente na mesma proporção e na mesma medida que essa pessoa traz esse avanço. Né? A gente tem aqui uma mudança para acontecer. Então, como eu disse para vocês aqui antes, o que tem para acontecer é uma aproximação, ou uma aproximação inicial, ou uma aproximação maior, né? De alguém que já esteja aí na vida de vocês. Mas, assim, se abra para isso, né? Não trava isso, mas vai no mesmo ritmo da pessoa, não tenta acelerar. Entende? Então, assim, se percebe que a pessoa, você, sei lá, tem o hábito de se ver uma vez por semana, e a pessoa agora começou a pedir para te ver durante a semana, né? Vai nesse ritmo ali, mantenha o equilíbrio daquilo que te é entregue e daquilo que vai ser recíproco, entende? Para não acabar metendo os pés pelas mãos aqui. Então, assim, se a pessoa se aproxima de ti, né, dali, vem numa conversa, muitas vezes no ambiente de trabalho, ou mesmo daqui a pouco numa academia, né, num curso que tu está fazendo, essa pessoa vem, chega, começa a conversar, vai na onda, tá? Não atropela, não chama a pessoa para sair, não chama a tua pessoa para sair, tá? Porque o que está dizendo aqui, o que eles estão dizendo é tem um Página de Copas junto com o 4 de Copas. Então, assim, se abra para isso, não repele, entende? Não nega, não te nega essa oportunidade, sabe? Mas também não te atropela. Vai no ritmo de que isso, no mesmo ritmo de que isso está se apresentando para ti. Tá bom? Porque existe aqui, sim, um potencial de início de que isso aconteça, tá? Existe aqui um movimento de que isso se torne uma coisa mais concreta, mais palpável, tá? Só que para que isso aconteça aqui, é como se fosse necessário, para que isso dê certo, que fosse construída uma situação de um vínculo emocional antes. Eu vou tentar explicar para vocês o que está aparecendo aqui nesse 6 de paus e nesse 6 de copas aqui. Porque, assim, é como se precisasse haver uma identificação emocional primeiro, sabe? Então, assim, tá saindo com o crush ali, tá saindo com o ficante, e ele pede, né, o exemplo que eu dei ali, ele pede para sair durante a semana. Dá abertura, né? Claro que se for possível, né, gente? Dá abertura para isso, tá? Não rejeita essa oferta, não rejeita essa ideia
de começo. Então, vamos sair na quarta? Na quarta eu não posso, mas na quinta eu estou livre. E vai indo nesse ritmo aí, mas sem atropelar as coisas, porque existe uma necessidade de que essa aproximação ela aconteça de uma forma mais natural. Sabe? Isso aqui é um movimento que a própria vida está trazendo, porque aqui a roda da fortuna é um arcano maior. Então, é um movimento que a própria vida está trazendo, sabe? Para que haja aqui essa construção, mas sem se atropelar. Precisa antes, com esses 6 de copas aqui, ter esse estreitamento de vínculo emocional, sabe? É uma coisa que ela tem que acontecer de forma paulatina. Entende? Para que não dê zebra, para que ninguém se atropele, para que seja uma coisa que de fato tenha um potencial para acontecer aquilo, um potencial para se formalizar, para se oficializar, para se concretizar, porque é disso que o As de Ouros fala, né? É como se a gente tivesse ali aquela sementinha no bolso e a gente vai jogar isso na terra, mas a gente tem que esperar o movimento, né, da própria vida ali de trazer a germinação disso. Então, como lidar com isso vai na mesma proporção do movimento, vai na velocidade do movimento que a vida está te trazendo. Tá? Não te atropela, não te trava com relação a isso, não te fecha a essa oportunidade, tá? Abra-se para isso, mas não coloque o carro na frente dos bois, sabe? Respeita o ritmo de que a vida está te trazendo desse movimento aqui. Porque isso tem sim um potencial para acontecer, tem um potencial para virar alguma coisa a mais. Mas não dá para se atropelar. Vamos ver o que não... Vou botar mais para cima aqui, gente. Vamos ver o que não está no teu controle aqui. O que não está no teu controle. Geralmente aqui sai a postura, olha, a postura da outra pessoa, né? O louco. Eita. O louco. Vamos ver o que mais aqui. O que não está no teu controle? O enforcado, o dependurado, né? 5 de espadas. O que não está no teu controle aqui? O bloco dependurado, 5 de espadas. Vamos clarear mais aqui. Vamos clarear mais. Rainha de copas. Eita. Os amantes. E o pajem de espadas. O que não está no teu controle? É exatamente esse ritmo aí, gente. Porque olha só, a gente tem o louco junto com o dependurado e os 5 de espadas. O que isso me traz? O que não está no teu controle? Existe aqui um potencial muito grande, porque o louco fala de novos inícios, fala de uma vontade, de um ímpeto, né, de querer se jogar. Só que na sequência a gente tem o pendurado, que é uma paralisação. Então, o que acontece? O que não está no teu controle? Esse ritmo todo aqui que eu falei, sabe? Essa roda da fortuna, a velocidade onde ela está girando, isso não está no teu controle. O que pode acontecer aqui? Pode ter uma quebra de expectativa, pode ter aqui um conflito de ideias, tá? Caso haja um descompasso entre o se jogar e o se reprimir. Então, é bem aquela coisa de ir no ritmo do qual esse movimento se apresenta para ti, tá? Para não ter quebra de expectativa aqui, para não dar um choque e um descompasso entre vocês e também entre o movimento, entre aquilo que vocês desejam e aquilo que a vida tá trazendo, está apresentando, tá? Porque tem aqui uma divergência muito grande de velocidade de movimento, né? E para que não dê, digamos assim, venha aquele ímpeto, né? Já a pessoa se aproximou, veio todo cheio de assunto, né? Achei que fosse rolar e daqui a pouco dá aquela, depois sumiu. A Gabi me mandou mensagem, a gente conversou, foi muito legal, mas ele não me chamou para sair, daqui a pouco sumiu. Então assim, ou eu chamei para sair, né? Aí convidei para a gente fazer alguma coisa e o cara sumiu, a mulher desapareceu.
Então aqui é bem isso assim, como eu falei para vocês aqui, tá? A iniciativa que apareceu aqui na carta do mago é com relação a se adaptar. Sabe? É de vocês se abrirem para isso, que foi o que apareceu aqui, né? Então assim, sim, eu me disponho a isso, mas eu vou lidar com isso conforme as coisas vão se aparecendo. Sabe aquele caminho que a gente vai caminhando conforme a gente vai enxergando o caminho aqui? Não é para inventar moda, tá, gente? Não é para sair. Ah, apareceu, olha a pessoa que apareceu na leitura, então já vou chamar para sair. Não, tá? Porque pode acontecer esse travamento aqui. Pode acontecer esse descompasso aqui e estragar tudo, tá? O que não está também no controle de vocês? A maneira como essa pessoa se manifesta, ela vem de uma forma mais sutil, como eu tinha colocado aqui para vocês, né? Não vem um pedido oficial, vamos namorar, vamos dar um passo a mais, vocês estão namorando, casa comigo, não é isso. Isso vem porque essa pessoa, apesar dela já ter decidido isso, ela está testando o terreno. Então não vai vir uma situação onde a pessoa exponha, né, já de cara, olha, eu sempre tive interesse em ti, né? Ou então, eu acho que tu é de fato a pessoa com quem eu quero construir um futuro. Não vem essa verbalização de uma forma muito clara, sabe? Isso fica ainda um pouco mais contido. Então, é muito sutil aqui, sabe? Vem essa aproximação, vem essa questão de dar um passo a mais, ou até de dar o primeiro passo, né? Dependendo da situação que vocês estão, mas isso vem ainda um pouco superficial, vem na sutileza, sabe? O Pajem de Espadas fala disso, de uma conversa um pouco que não tem muita profundidade. Essa pessoa, ela já se decidiu, ela já sabe o que ela quer, mas ela não vai abrir para ti nesse momento. Entende? Ela vai ficar ali segurando para ela os sentimentos, as intenções, mas é por isso que eu digo assim, tem uma percepção de não fechar, de não se fechar, né, para isso, simplesmente porque não vem uma situação, uma proposta oficial, ou a pessoa não verbaliza, né, fica meio ali naquele chove não molha, não diz exatamente o que quer, não é assim que vai acontecer, vai vir na sutileza, tá? Essa aproximação para esse passo a mais, esse movimento para esse avanço aqui, ele vem na sutileza. A pessoa já decidiu, tá? Ela já sabe o que ela quer e ela vai começar essa aproximação, ela vai começar essas ações buscando essa aproximação ou essa formalização ou essa aproximação maior, mas isso vem na sutileza, tá? Como eu expliquei para vocês ali antes. Não é uma proposta formal, então não esperem muito por isso, tá? Saibam respeitar aqui o tempo do universo, entendam muitas vezes as entrelinhas, não se atropelem, tá? Não tomem vocês a iniciativa disso, porque aqui a tendência é que isso acabe trazendo um resultado muito positivo, desde que é respeitado o ritmo que a vida traz desse movimento, dessa virada na tua vida. Tá, gente? Então é isso que temos para a semana. Depois, se vocês se sentirem à vontade, vocês podem trazer, botar ali nos comentários se de fato apareceu alguma coisa, né? Ou aquele nosso abençoado, aquela abençoada, de fato, está tentando se chegar um pouco mais. Aí depois vocês me contem aí nos comentários, tá, gente? Vamos para a opção número 2. Vamos ver o que acontece aqui com a galera na opção número 2. O que tem para acontecer na vida romântica, afetiva, de quem se conectou com essa conchinha número 2 aqui. Essa é a opção número 2 agora, que é o que a gente vai abrir aqui na leitura. Eu vou continuar com o mesmo baralho, eu gosto bastante desse baralho aqui. Vamos ver o que tem para acontecer aqui. Quais as energias que tem para se manifestar
a vida romântica afetiva dessa galera aqui que escolheu a opção número 2. O que aqui temos para descobrir aqui? Quais são as energias que tem para se manifestar na vida romântica sentimental dessa galera aqui que se conectou com a segunda conchinha, a opção número 2. Então vamos lá ver, vamos entender. O que tem para se manifestar? Lembrando de novo que é uma leitura temporal, né, gente? Então vocês podem contar de 7 a 15 dias ali do momento que vocês assistirem a leitura. O que tem para se manifestar? Quais são os acontecimentos, iminentes? Aqui para essa galera que se conectou. Quem voou aqui foi a Rainha de Ouros. Que voou ali foi a Rainha de Ouros. Vamos ver o que mais. 2 de copas. Essa semana tá prometendo 2 de copas. Vamos ver aqui. Eita. O que tem para se manifestar? 6 de paus. O que tem para se manifestar? Eita. Tá voando tudo. 8 de copas. Vou querer entender melhor esse 8 de copas aqui. 6 de espadas. 2 6 de novo. Na primeira leitura também apareceu 2 6. Mas aqui é o 6 de paus junto com o 6 de espadas. Aqui eu vou ter que saber um pouco mais. Me fala, complementa para mim o 8 de copas. Complementa para mim o 8 de copas, por favor. 9 de copas. Bem na sequência, né? Movimento que aparece bem na sequência, 8 mais 9. E esse 6 de espadas aqui? 2 de paus. Gente, o que tem para manifestar aqui na situação de vocês, tá? O que eu tô vendo aqui são pessoas que talvez já estejam, né, ou num relacionamento, ou já tenham alguém com quem se relaciona, ainda que seja casualmente, tá? E tem aqui uma mudança de situação. Porque é como se tivesse tudo certo, tudo bem, mas tem alguma coisa aqui que precisa ser transformada. Sabe? Tem algumas coisas aqui que precisam ser ditas ou que precisam ser resolvidas para que essa relação, ela de fato, ela possa alcançar o patamar, né, em que vocês desejam. Então, o que eu vejo aqui é que essa galera do grupo 2 aqui está meio que num impasse. Sabe? Entre ficar e ir, entre apostar e sair fora. Indiferente do tipo de relação, tá, gente? Mas o que eu vejo aqui é exatamente isso, porque existe... o que me parece aqui é que esse pessoal aqui do grupo 2 tá meio que numa situação de pensar e dizer assim, cara, eu tô mantendo essa relação sozinho. Ou sozinha, sabe? Eu tô levando isso nas costas, eu não tô vendo, por parte da outra pessoa, uma reciprocidade. Embora não de sentimento, tá? Porque reciprocidade de sentimento aqui tem. Mas assim, sabe aquela coisa de não estar investindo? Sou eu que tenho que me esforçar para que a gente possa se ver, sou eu que tenho que me esforçar sempre para que isso dê certo. Sabe, aquele investimento de que isso só funciona se eu me esforçar mais do que o outro. Sabe, para que isso funcione, sou eu que tenho que dar essa base. E isso é uma coisa que vem cansando. E existe aqui, inclusive, um impulso
Eu vejo aqui duas situações, tá? Vou colocar para vocês. A primeira situação é que talvez vocês venham num impulso de querer buscar um outro caminho. Sabe? Já tem aqui uma situação, até de repente, de uma outra pessoa, um outro interesse que tenha surgido, sabe? Daquela coisa de dizer assim, bah, eu já tô saturada dessa situação aqui, fulano não procura, fulana não liga, sabe? É sempre eu que tenho que estar correndo atrás, é sempre parece que a pessoa não tem o mesmo nível de interesse para que isso funcione. E aí já tem uma outra pessoa ali que tem um interesse, isso claro, né, gente? Muitas vezes ali para relacionamentos que são mais casuais, digamos assim. E aí vem nisso de, bah, será que eu fico ou será que eu não fico? Essa é uma das situações, tá? A segunda situação é que pode ser que justamente o que está cansando vocês é o tipo, a maneira como essa pessoa se expressa, de forma a sempre querer sobrepor a vontade, sabe? De sempre querer ser impulsivo, uma pessoa que tem uma, digamos assim, uma postura, não vou dizer que é futilidade, mas sabe aquela pessoa que gosta de chamar atenção? Sabe? Que valoriza muito outros olhares, acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Aquela pessoa que gosta de ter o ego massageado e que muitas vezes, inclusive, favorece situações para que isso aconteça. Gosta de se destacar, gosta de ser vista por outras pessoas. E isso é uma coisa que está cansando vocês. Não estou falando aqui, gente, de desrespeito, né? Não é, não chega a esse ponto. Mas assim, aquela pessoa que é pavão, sabe? Que gosta de chegar num ambiente onde tem muita gente e abrir a cauda ali para ser notada, sabe? É meio que da personalidade da pessoa isso. E isso está deixando vocês meio que questionando se vale a pena levar isso adiante ou não. Sabe? O que eu vejo aqui é uma tendência de dizer assim, eu não sei se isso já me satisfaz. Porque o 8 de copas com o 9 de copas aqui é um movimento, essa tiragem aqui é perfeita, porque o 8 de copas ele fala da gente deixar uma situação para trás e buscar aquilo que de fato tem a ver com a nossa alma, e aqui no 9 que a gente encontra isso. Sabe, aquela satisfação pessoal, aquela coisa de dizer assim, isso não serve mais para mim, eu quero ir em busca de uma coisa que me preencha mais. Sabe? Porque eu não estou mais afim de ficar cedendo em coisas que são importantes para mim. Eu não estou mais afim de ficar aguentando situações, condutas, posturas que me desagradam, que eu já expressei, que me confundem, que eu não gosto, né? E aí, a tendência disso aqui, desse movimento, é de vocês, 2 de paus com 6 de espadas, é justamente isso. É vocês parando e avaliando se de fato isso aqui vale a pena. Entende? Se de fato não é o melhor aqui ter um afastamento. Então, o que a semana traz para vocês nessa questão do vínculo afetivo é justamente esse momento em que vocês param e olham para dentro para ver se essa relação que vocês têm, indiferente do nível dela, como eu já coloquei, ainda que seja, tá, aquela pessoa que vocês só conversam e nunca tiveram uma interação, física, digamos assim, né, uma interação presencial, mas aqui tem indiferente do tipo de vínculo que exista, é vocês questionando se vale a pena continuar investindo nesse vínculo aqui. Sabe, aquele momento de parar e olhar e dizer assim, eu não sei se ainda vale a pena. Não sei se eu não tenho que buscar alguma coisa que tenha mais a ver comigo, sabe? Não sei se não é o momento de eu seguir para outras águas aqui, de eu me afastar dessa situação e buscar outra coisa. É um momento bem de decisão aqui, né? Vamos colocar, né, gente, 7 a 15 dias aqui. Mas é um movimento de avaliação mesmo desse vínculo aqui para ver se vale a pena ainda investir nisso aqui. Se vale a pena buscar. Se vale a pena, se isso ainda continua valendo a pena para vocês. Porque o que eu vejo aqui
é que vocês têm uma, digamos assim, uma postura de sustentação do vínculo. O que eu quero dizer com isso? Vocês se empenham, né? Vocês fazem ali tudo certinho, vocês querem que isso dê certo. Querem que isso produza, digamos assim, né? Siga uma estrada, um caminho, uma direção em que dê certo. Vocês se esforçam para isso. E vocês não estão sentindo a mesma postura da outra pessoa. Parece que a relação está nas costas de vocês. E isso traz, de fato, uma insatisfação emocional e uma dúvida aqui quanto a se afastar ou manter. Como lidar com isso? O eremita. Como lidar com isso? Como é que vocês devem lidar com isso? O eremita. 8 de paus, ok. O eremita, 8 de paus. As de ouros. Aqui já abre com o eremita, é aquela coisa assim, é só olhando para dentro, tá, gente? É se recolhendo mesmo ali, pelo menos por um tempo, não ter pressa para resolver isso aqui, tá? Não se afobar, porque aqui é bem a continuidade do 2 de paus que fala sobre uma questão de hesitação, né? É aquele momento que a gente para, olha para o que tem na mão e olha para o horizonte e fica se questionando, o que eu faço agora? Né? Isso que eu tenho na mão é o suficiente ou eu quero buscar novos horizontes? Ou eu quero buscar outra coisa para mim? Então é bem esse momento de hesitação que fica no eremita. É buscar dentro aqui a resposta, sabe? E encontrar na gente mesmo o que a gente quer. Aqui é uma situação que demanda, e principalmente, o que vale para ti, o que é que tem valor, sabe? O que tu enxerga como valor dentro de uma relação? E isso não dá para ter pressa para resolver, porque às vezes não se trata só da relação, entende? Às vezes se trata de um momento de desafio onde a gente consegue direcionar as nossas expectativas num geral, não só sobre aquela situação. Então, por exemplo, né, tá aqui nessa situação de, isso tá me incomodando, já conversei, não aguento mais levar isso nas costas sozinha, ou sozinho, dá uma olhada para dentro, porque ali tu vai conseguir entender o que de fato tu valoriza numa relação. Sabe? O que de fato tem importância para ti dentro de uma relação. E a partir daí, não só nesta relação, mas na tua vida tu consegue alinhar as tuas expectativas com aquilo que de fato tu tem dentro, com as tuas verdades. E isso é uma baita de uma solução, né? 4 de ouros. As de copas. Mais uma, por favor. A gente fechar aqui. Como o pessoal do grupo 2 deve agir nessa situação. E a estrela. Uhul! Nossa! Nossa! Então, olha só, a gente tem 2 as aqui, né? Porque aqui ainda saiu o as de copas. Então, é perceber, de fato, né, olhando para dentro aqui, não por questão avaliar o que tem valor para ti, como eu tinha dito, mas sem o medo de ficar sem, sabe? Sem o medo de perder e enxergando, de fato, onde é que está o teu potencial de relacionamento. O que tu busca dentro de um relacionamento? Nem ao céu, nem ao inferno. Então, assim, é olhar para dentro e perceber, eu tô com essa pessoa porque eu tenho medo de ficar sem ela, eu tô com essa pessoa porque eu tenho medo de ficar sem ninguém, ou é porque, de fato, eu vejo potencial nessa relação, ela me atende dentro dos valores daquilo que eu acho que vale a pena e é só uma questão de ajuste. Porque às vezes né, gente? A gente não tem... A pessoa muitas vezes não tem obrigação de cumprir com as nossas expectativas, principalmente se a gente não manifesta para ela, né? Principalmente quando não fica muito claro dentro da relação quais são os nossos limites, os nossos desejos, o que a gente quer, como é que a gente gostaria que isso funcionasse. E aí a pessoa vai acabar cometendo erro atrás de erro porque ela não está sabendo que está errando. Então aqui o que eles recomendam é justamente isso.
essa tua frustração, essa tua decepção com essa relação, ela precisa passar por uma análise sem pressa para entender se de fato a relação e essa pessoa estão alinhadas com as tuas verdades, com aquilo que tu entende que tem valor dentro de uma relação, tá? Se essa questão, se a continuidade dessa relação, ela vem por uma questão de não querer perder a pessoa, uma questão mais de posse ou de medo de ficar sozinho, tá? Ou se de fato tem ali uma situação em que tem um potencial emocional muito grande. Não, eu gosto dele. Não, Gabi, eu amo ela. Só que isso tá me enlouquecendo. Então, gente, olha para dentro aqui, tá? E coloca as tuas verdades, claro, né? Que de uma forma muito madura, né? Senta com a pessoa, conversa. Ah, mas já conversei, não funciona. Então, consegue ir adiante sem essas mudanças? Esse potencial aqui, né? Esse potencial afetivo ainda existe nessa relação? É isso que precisa avaliar, tá? A estrela fala de questões de direcionamento de caminho. É quando a gente olha para o céu e entende que algumas coisas não estão na nossa mão, sabe? Que direcionamentos não estão na nossa mão. Que não tem como a gente se adaptar ou muitas vezes até se deformar, né, daquilo que a gente é para continuar numa relação por medo de perder ou por medo de ficar sozinho. Então, assim, a estrela aqui, ela vem dizendo assim, indiferente do que tu decidir, sabe, o objetivo maior disso aqui é que tu te alinhe com as tuas verdades, é que tu de fato olhe para dentro e perceba o que para ti é aceitável ou não dentro de uma relação, o que para ti é tolerável ou não, o que tu espera de uma relação. Não exatamente só desta, sabe? Mas da tua, para onde tu quer caminhar quando a gente fala de relacionamento. Eu vou tirar mais uma para essa estrela aqui, gente. Né? Porque se ela mostra o caminho, vamos ver que caminho é esse. Pode ser aqui. Gente, não vai sair. Sério? Sai. 3 de ouros, exatamente. Exatamente. Tá? É dizer assim, que tipo de pessoa, com quem você quer estar junto para construir alguma coisa. Sabe? Onde é que tu vê potencial? Então é bem isso, gente. Aqui, como vocês devem agir? É olhar para dentro. Ah, mas eu sei. Eu sei que ninguém gosta. Eu sei que ninguém gosta, porque eu sei que começa aquela confusão, né? E é para isso que o tarô às vezes serve, para ajudar nessa confusão que a gente tem. Mas assim, não tem, o tarô ele não vai responder para a gente, faça isso ou faça aquilo. Tá? O tarô não traz resposta. Ele nos mostra direcionamentos para que a gente possa, dentro da nossa própria vontade, do nosso livre-arbítrio aqui, seguir uma direção, né, que seja mais assertiva para a gente. Qual é uma tendência aqui de caminho que dê certo? Bom, aqui tu vai ter que parar, vai ter que avaliar. Isso aqui não dá para ter pressa. Não é para botar os pés pelas mãos, não é para sair resolvendo se vai casar ou se vai separar, ou se vai namorar ou se vai terminar, se vai bloquear ou seguir conversando, tá? Aqui é uma situação que está pedindo uma pausa para olhar para dentro e dizer assim, e aí? É isso mesmo que tu quer? Quanto é que tu sente aqui? Sabe? Quanto que é o que tu sente pela pessoa e quanto que é o medo de não querer ficar sozinho? Qual é o potencial disso? Isso de fato, esse direcionamento, essa tua vontade aqui, sabe? Essa esperança que tu tem é de conseguir. Tu acha que com essa pessoa existe uma possibilidade de construir um futuro? Sabe? Existe aqui uma. Porque, olha, a estrela saiu bem embaixo, gente, do As de Ouros, que é o que eu falei para vocês. E o As de Ouros aqui, ele não está aparecendo como potencial de construção, ele está aparecendo como questionamento de valores. Então, o que você entende, o que tu entende que é necessário, sabe? O que é que tu idealiza numa pessoa, o que tu espera numa pessoa para que essa pessoa tenha essa capacidade aqui, para que tu consiga olhar para frente e enxergar um futuro construído com essa pessoa. Né? Porque não basta às vezes só o sentimento, entende, gente? É isso que é assim, né? Como lidar com essa situação? Assim, olha para dentro.
Olha para dentro, avalia os teus valores, avalia se isso de fato é uma situação que muitas vezes é tu que está exigindo demais, é simplesmente uma mera expectativa aqui, né, de que a pessoa seja aquilo que a gente idealizou, aquilo que a gente sonhou, ou se de fato essa relação aqui, ela está batendo, ela está confrontando com aquilo que tu entende que é o direcionamento certo para ter um futuro, para ter uma vida construída juntos, tá? Vamos ver o que não está no teu controle aqui. Essa aqui tá bem diferente. Essa aqui tá bem diferente. Vamos ver o que não tá no teu controle aqui. Bom, vamos ver o que não tá no teu controle. Pelo visto tá tudo no teu controle, os cartas não querem sair. Vamos lá, aqui. Saíram duas. Temperança, Pajem de paus, 8 de espadas. Entendi. O que não tá no teu controle? Ui, caiu uma lá no chão. Vou ter que juntar. 5 de paus. 5 de ouros. Eita. Tá aparecendo aí para vocês. Vou botar um pouquinho mais para cima aqui. Para que a gente consiga ver aqui. Então, aqui, gente. Temperança. Pajem de paus. 8 de espadas. 5 de paus. 5 de ouros. Vamos ver. E 4 de espadas. Aqui, olha só. O que não está no teu controle? O que não está no teu controle aqui é querer controlar, tá? As atitudes ou a imaturidade dos gestos dessa pessoa, tá? Então, assim, o que não tá no teu controle é, sabe aquele negócio de passar pano? Quando a pessoa faz alguma coisa que nos incomoda, ou quando a pessoa faz alguma coisa que de fato nos traga um desconforto, aquela mania de querer dizer não foi tão grave, para evitar conflito, porque aqui a gente tem 5 de paus e 5 de ouros, tá? Então aqui, no que não está no teu controle, é mais o não fazer, tá, gente? Porque assim, existe aqui uma tendência, tá? É uma leitura coletiva, não quero ofender ninguém, não estou dizendo que, né, isso aconteça, mas assim, às vezes são coisas pequenas, são coisas cotidianas, né? Sabe aquela coisa que a gente olha e diz, não adianta, ele é assim mesmo. Não adianta, isso é uma mania dela e ela não muda. Mas são coisas que acabam nos machucando e a gente tem a tendência de relevar para não ter briga, sabe? Para não começar aquele tumulto de novo dentro da relação, para não começar aquele bloqueia, desbloqueia, sabe? Então é aquela coisa assim, não adianta brigar por causa disso, porque a gente já brigou. E aí o que acontece? Vem uma sensação aqui de que como se a gente não conseguisse sair disso. Como se a gente estivesse numa situação muito passiva, sabe? De ter que acolher, de ter que passar pano para algumas imaturidades, para algumas situações aqui da pessoa agir com irresponsabilidade, sabe? Não estou falando aqui de coisa grave, tá, gente? Então, aquela coisa assim, a gente marcou de sair às 8, a pessoa sempre chega atrasada. Isso é uma coisa que me incomoda muito, mas tudo bem, já me acostumei. Um exemplo, tá? De postura. São pequenas coisas cotidianas, entende? Em que a gente, às vezes, se condiciona e acaba aceitando, mesmo quando isso incomoda, sabe? Mesmo quando não está de acordo com os nossos valores, a gente meio que se acomoda naquilo e entende que não temos opções, que a gente não tem como sair disso. Tipo, se eu quero ficar com essa pessoa, vai ter que ser assim. Então não adianta brigar, não adianta conversar mais, porque isso só vai trazer desgaste. Então eu me recolho e fico quieta, só que assim, né? Ninguém aguenta ficar engolindo sapo o tempo todo. Entende? Para evitar briga.
E aqui vem de novo, né, a questão da sobrecarga. Olha, é engraçado como as coisas se conversam, né? Então, assim, é só eu que cedo, é só eu que tenho que aceitar. Por quê? Né? Só eu que tenho que abrir mão daquilo que tem valor para mim, que era o que apareceu ali de novo, né? Da gente se questionar o que de fato tem valor para mim dentro de uma relação. Porque se eu tenho que abrir mão do que eu entendo que tem valor, daquilo que eu entendo que é falta de respeito, ou muitas vezes, né, a falta de consideração da pessoa, porque senão dá pau, senão dá conflito, senão vira briga. Então eu prefiro não falar nada, eu me recolho aqui e acabo amenizando. Isso é o que não está no teu controle, isso é o que não pode acontecer. Tá, gente? Isso é o que não pode acontecer. Essa questão de ficar passando pano, de ficar relevando, de ficar evitando falar sobre situações que são desconfortáveis para ti, tá? Simplesmente para evitar briga, para evitar conflito. Porque aí tu te coloca numa situação em que tu fica totalmente desconfortável para que essa outra pessoa fique confortável. E qual é o BO disso aqui, né? Qual é o ruim disso aqui? É que tu fica infeliz e muitas vezes nem a pessoa sabe o quanto aquilo está te incomodando, o quanto aquilo está machucando. Então a tendência é que ela continue repetindo essa postura. Tá? Ai, mas eu fico sem graça de falar porque é uma coisa tão boba, é uma coisa tão besta. Não tem problema. Né? Se te machuca, é uma coisa relevante que tem que ser trazida, tem que ser colocada. Tá, gente? Então aqui é uma semana de. Para vocês do grupo 2 aqui, foi uma leitura bem profunda, tá? É uma questão bem diferente da leitura número 1 aqui, né? Não temos. É um movimento aqui que a vida está te trazendo de olha para dentro. Olha para dentro e vê se é isso mesmo que tu quer. Olha para dentro e tenta enxergar o que tu pretende com uma relação, o que tu espera de uma relação. É um tempo aqui de bastante autoconhecimento, né? É interessante. E é engraçado, gente, porque assim, eu não sei qual é a visão que vocês têm disso, mas eu entendo que relacionamentos, indiferente do tipo ou do tempo que eles durem, né? Mas é como se eles trouxessem uma chavinha para abrir dentro da gente algumas coisas que a gente tem que ver. Né? E aqui no grupo 2 aqui é mais ou menos isso que eu percebi. Existe aqui uma situação, a vida vai trazer uma situação em que precisa destravar, destrancar algumas coisas que tem dentro para olhar para isso e conseguir seguir adiante com mais assertividade. Bem interessante essa leitura número 2 aqui. Ufa, essa foi bem legal, adorei. Vamos para a leitura para o grupo número 3. Quem se conectou aqui com a conchinha colorida. Vamos para a leitura de número 3 aqui. Vamos ver o que vem de movimento romântico afetivo para esse grupo número 3 aqui. Quais são as energias que tendem a se manifestar agora para a próxima semana? Lembrando que é uma leitura temporal, ela começa a contar a partir do momento que tu assiste. Vamos ver o que traz aqui. O que tem para se manifestar para esse grupo 3 aqui, na área romântico-afetiva na próxima semana? Vamos ver o que temos de acontecimentos iminentes. Acontecimentos iminentes na vida romântica afetiva dessas pessoas do grupo número 3. 9 de copas. Começamos bem. Essa aqui eu não vou aceitar, gente, porque ela não caiu e não virou. Se for para cair, ela cai de novo. Vocês fiquem bem tranquilos, porque o tarô, quando ele quer falar, ele fala. O que acontece? Opa. 3 de ouros, rainha de copas, o mundo. Eita, uma semana importante aqui, gente. Uma semana importante aqui. Só vou tomar uma água aqui que a garganta já tá ressecando. Uma semana importante. Tem um ciclo aqui para se finalizar.
O mundo fala disso. Vamos ver o que traz. Opa! 10 de paus. E 3 de copas. Gente, o que é esse 10 de paus aqui? Essa aqui eu vou ter que abrir mais aqui, porque eu não entendi esse 10 de paus. Olha! Aqui saiu a carta do dependurado. Me dá mais uma. 8. Gente! Aqui tem babado. Aqui tem babado forte. A tendência, ó, junto com o enforcado, saiu 8 de ouros e 6 de copas. Aqui, gente, essa energia que eu tô vendo aqui é uma energia de reconciliação, tá? Tem aqui uma energia, tem o final. Quando a gente pergunta do 10 de paus aqui, é que sai o enforcado, o 8 de ouros e o 6 de copas. Então, o peso, o que tem para finalizar com a carta do mundo aqui, o ciclo que se encerra, é justamente aquilo que estava pesando para vocês. É um ciclo que estava vindo muito, digamos assim, de uma sobrecarga emocional, e o que me parece aqui é de uma sobrecarga emocional por uma situação que não evoluía, por uma situação que estava completamente estagnada, aonde vocês não estavam vendo nenhum tipo de movimento e nenhum tipo de investimento da outra pessoa. Sabe, é uma situação em que teve aqui por parte de vocês uma entrega, uma dedicação, sabe? Mas que apesar de todo o esforço que foi colocado nessa situação, isso acabou sendo interrompido, sabe? Isso acabou sendo afastado. E agora vem esse movimento. Termina esse ciclo aqui. Eu só estou com uma dúvida aqui, porque aqui o 6 de copas fala de uma situação anterior, de uma situação de passado. Então aqui pode ser duas situações, tá? Pode ser que o ciclo que termine com o mundo aqui, desse peso, né, dessa contenção do que a gente sente muitas vezes, porque pode ter vindo de um término que foi muito doloroso para vocês, e que agora aparece uma nova oportunidade e esse ciclo se encerra, ou pode ser essa mesma pessoa que reaparece e que traz para vocês aqui uma satisfação muito grande. A gente tem 3 de ouros com 3 de copas, então assim, é uma situação que traz, de fato, uma possibilidade de construção de relacionamento muito presente. Não é mais uma idealização, é uma oportunidade que ela é concreta mesmo, sabe? Não é aquela coisa assim, podia. Não. Vem uma oportunidade disso e que não estava sendo muito avaliada por vocês. Vocês estavam meio que ali numa situação, digamos assim, estou muito bem sozinho, obrigado, né? Meio que com um fechamento emocional ali, tipo, não estou disponível para o jogo, porque tinha esse peso ainda aqui, né? Tinha alguma coisa para resolver com relação a essa situação anterior. Mas esse ciclo, agora, para os próximos dias, ele tende a se finalizar. Eu só quero... Vamos perguntar, né? Esse 6 de copas aqui, quem aparece nesse 3 de ouros e 3 de copas é a mesma pessoa? Ou é uma pessoa diferente? É uma nova oportunidade? Claro que é uma leitura coletiva, né, gente? Pode ter aqui tanto uma situação quanto outra, mas vamos ver o que o tarô mostra como tendência? Esse peso que fica para trás. 10 de ouros. Olha, gente. 5, olha. 5 de ouros, rainha de paus e 10 de ouros. Olha, vou ser bem honesta com vocês. O tarô não respondeu se é uma pessoa
nova, ou se é essa pessoa do passado que causou todo esse peso, esse sofrimento aqui para vocês, tá? Que tá voltando com uma nova proposta. Mas o que o tarô me mostrou? 5 de ouros, eu vou até botar aqui porque isso aqui tá lindo, tá? 5 de ouros, rainha de paus e 10 de ouros. O que o tarô tá dizendo? O tarô tá dizendo que vai depender, tá? Da tua postura, do teu magnetismo, para ver que o que está chegando na tua vida era algo que tu não dava tanto valor. Sabe? Mas que pode sim ter um valor que tu não tinha percebido. Sabe aquela pessoa que a gente nunca deu nada ou que nunca viu como uma possibilidade, como um potencial e que daqui a pouco aparece e a gente começa a se inteirar mais ou conviver mais, se aproximar mais e a gente diz, cara, eu nunca imaginei que essa pessoa fosse ser tão bacana, nunca imaginei que essa pessoa fosse ter tanto a ver comigo, sabe? Mas aqui, e a postura que revela isso, gente, a postura não é uma postura passiva, não. Tá? É uma postura aqui, porque a rainha de paus, ela traz a questão do autodomínio, ela é a rainha magnética do tarô, a bruxona. Então, assim, ela, a postura que vai te mostrar o que de fato tem, né? O que tu não, os valores que tu não estava enxergando nessa pessoa ou nesse relacionamento que aparece para ti nesses próximos dias aqui, é a tua postura de empoderamento. Sabe aquela questão de dizer assim, eu me basto, eu me banco? Porque olha só, aqui a gente tem, como resultado desse peso aqui que estava carregando, tem o 9 de copas, mas temos a rainha de copas. O que isso quer dizer? A gente está ali, a gente está muito bem, a gente está se sentindo satisfeita, mas está fechada, entende? Fechou para balanço. Fechou para balanço aqui. Eu não estou me expondo emocionalmente. Eu estou quietinha na minha. Estou bem aqui, estou quieta na minha, não estou buscando um relacionamento, não estou nesse momento querendo me expor emocionalmente. É uma postura completamente diferente, traz satisfação, traz paz, tá de boa. Mas é uma postura completamente diferente da rainha de paus. Entende? Porque aqui tem um fechamento emocional e aqui tem um empoderamento. Então é essa a diferença. Sendo a pessoa do passado, é aquele momento em que tu diz assim, ó, eu vou ditar as regras agora. Se é uma pessoa do passado que volta, o empoderamento da rainha de paus diz assim, vai ser como eu quero, pera só um pouquinho. Quem manda na bagaça aqui sou eu. E aí tu pode ser que essa pessoa se mostre muito diferente daquela visão antiga que tu tinha dela. Sabe? Se mostre muito mais, digamos assim, adaptada a essa tua nova versão do que tu podia imaginar. E se é uma pessoa nova que chega, é aquele tipo de pessoa que, por estar nessa situação, por estar nessa energia mais magnética, mais sensual, mais, né, querendo se mostrar para o mundo aqui, essa pessoa essa pessoa se aproxima e tu começa a perceber que tinha muito valor, assim, que tinha muito mais a ver contigo ou muito mais a ver com o que tu gostaria do que tu imaginava. Bem interessante. Gente, essa tiragem aqui dos 5 de ouros com a rainha de paus e o 10 de paus, essa aqui... 10 de ouros, né? Perdão. 5 de ouros, rainha de paus e 10 de ouros. Essa aqui foi fantástica. Vamos ver como lidar com isso, gente. Vamos ver como lidar com isso. Cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus. O que mais que temos aqui? As de copas. Opa. Cavaleiro de paus, as de copas. 8 de copas. Olha. Já vou contar para você por que eu... Gente do céu, que leitura. A Imperatriz, misericórdia. Rei de copas. Meu Deus do céu. Como lidar com essa situação? Não caiu. Vamos de novo aqui. Aqui caiu. E 2 de espadas. Olha só. Por que eu dei risada? Porque, gente, a gente tem as de copas do lado do 8 de copas. Então, 8 mais 1, 9. Que foi exatamente o que abriu aqui.
O que está dizendo aqui para vocês? Como agir com isso? O Cavaleiro de Copas, vai em busca daquilo que de fato te traz satisfação. Sabe? Vai em busca daquilo que de fato preenche a tua alma aqui. Existe sim aqui um movimento que pode te trazer uma oportunidade, tá? De preenchimento, de estar nessa plenitude aqui, tá? Esse movimento que acontece, essa pessoa que se aproxima, esse final de ciclo de peso aqui, que era o que tinha, tá? O mundo com 10 de paus aqui, esse encerramento de ciclo daquilo que vinha machucando, que vinha pesando, tá? Ele traz um novo potencial para que tu te abra para novas relações. Entende? Para tu entender muitas vezes que ir embora não é uma coisa ruim. Que ir embora pode trazer para ti, ao invés de um fechamento emocional aqui, de conter, né, emoções, pode trazer aqui uma manifestação muito melhor. Então, claro, né, gente, toda vez que a gente termina um relacionamento ali, na maioria dos casos, pelo menos, né, o natural é que a gente se feche um pouco para balanço mesmo, né? Mas que no momento que o que está dizendo aqui é assim, aceite esse empoderamento. Sinta-se de fato alguém que consegue dar conta da sua própria vida emocional. Alguém que empodere-se aqui é para ancorar mesmo essa energia da imperatriz, sabe? Sair dessa sensação de escassez ou dessa situação de achar, olha a figura disso aqui. Eu acho fantástica essa carta. Tá vendo o turbilhão que tem dentro? Né? Que tem muito a ver com a questão de reprimir aquilo que a gente sente e ficar nessa tempestade dentro aqui, né? Sem se expor, sem colocar para fora aquilo que a gente sente. Então, assim, tem muito... O Rei de Copas, ele traz muito disso. Ele tem uma sabedoria, ele conhece as suas emoções. Mas o lado sombra dele é justamente esse aqui. É que muitas vezes ele entende as emoções e ele se apropria tanto delas, mas sem botar para fora, pode virar uma tempestade interna. Sabe? Pode ficar tumultuando lá dentro e a gente não conseguir ir adiante. E o movimento, o que está saindo aqui para ti no tarô é justamente isso. Esse movimento de trazer, de derramar. Sabe? De trazer para fora isso. Mas já sem aquele peso que o mundo finalizou ali. Sabe? Deixa esse ciclo de dor, de peso, isso tende a ficar para trás. Olha, 8 de copas, exatamente. Isso tende a ficar para trás. Deixa isso para trás. Sabe? Não carrega isso contigo. Não fica nessa batalha interna. Te empodera porque aqui tem muita coisa bacana para viver aqui. Sabe? Tem um potencial para aqui para aparecer. Tem um movimento aqui de trazer, sim, uma nova oportunidade. Tá? Só tem que deixar para trás como é que eu vou te explicar? Essa postura de estar fechada para aquilo que a vida traz, entende? E é justamente ancorando essa energia da imperatriz aqui, que aqui falava, né? É poder pessoal aqui, gente. Se aproprie do seu poder pessoal, porque tem coisas para viver. E esse ciclo de peso, esse ciclo de estagnação, de lamento, ele tende a ficar para trás. Tá? Se existe alguma dor emocional, se existe algum término ali que não foi bem superado, tá? Essa situação ela tá se encerrando. E ela se encerra coroando com uma nova possibilidade, com uma nova oportunidade. Mas vai depender de vocês aqui, porque aqui apareceu a Rainha de Paus no empoderamento, aqui a Imperatriz. Vai depender de vocês se empoderarem, perceberem muitas vezes, até pode ser para vocês aqui o próprio valor. Sabe? E aí essa oportunidade, ela se mostra de fato muito favorável. Entende? Porque existe uma necessidade aqui de ancorar uma energia de empoderamento. De sair dessa tempestade interna aqui, de deixar isso para trás. Vamos ver o que não está no teu controle. O que não está no teu controle? A Lua. A Lua. O que não está no teu controle sobre essa situação? A Lua. Entendi. Ai. A Lua.
5 de espadas, 7 de espadas. Ai, gente, vai ter gente aqui que não vai gostar de ver essa mudança em vocês, tá? Vai ter gente aqui que não vai ficar muito satisfeito de ver como vocês estão diferentes, como vocês voltaram a brilhar, tá? Mas isso é bem isso aí, isso não tá no controle de vocês. O que mais aqui? Vai ter gente que não vai gostar dessa postura. Com certeza não vai. Vai ter nego aqui que vai estar brigando, que não vai gostar. Porque o que acontece aqui? É meio que como se perdesse o controle, né? Da situação. E não vai estar entendendo muito bem de como assim? Como assim fulana superou? Como assim fulana tá toda? Né? Como assim o fulano tá cheio de... tá botando foto de academia, tá crescendo, tá buscando outros lazeres, outros tipos de lazer que eu não conhecia, né? Como assim começou a brilhar? Vai ter gente aqui muito insatisfeito com isso, provavelmente aqui, né, gente? Daquela situação que a gente tinha falado, né? Vai ter gente... Esse final de ciclo de peso aqui, sabe? De recolhimento, de que vocês ficaram ali meio no morno mesmo, sabe? Aquela situação, aquela fase que a gente fica lambendo as feridas. Então, vai ter gente que não vai gostar de te ver saindo disso, não. Vai ter gente aqui que não vai estar gostando de ver saindo disso, não. Aham. Bem isso aí. Então, cuidado. O alerta aqui, meus queridos, minhas queridas, o alerta aqui, eu vou botar mais pra cima aqui, tá? O alerta aqui é assim, ó, cuidado, tá? Sabe aquele teste do universo? Cuidado com pessoas exatamente, rei de ouros. Cuidado com aquela coisa do rebote, sabe? De situações antigas que podem voltar, principalmente se for essa, tá? Que te machucou, que muitas vezes ainda tem aqui uma nostalgia, tem uma saudade. Essa pessoa pode voltar, mas não com o interesse de fato, reconstruir ou de fato te mostrar que está diferente. Aqui pode ser, tá? Uma tentativa da pessoa voltar para a tua vida por ver que tu seguiu adiante. Por não querer perder o controle, não querer perder território aqui, não querer que tu siga adiante, porque o Rei de Ouros, ele fala disso, ele não é um cara que gosta de perder as coisas dele, sabe? Ele é o cara que gosta é uma energia, às vezes, de muita possessividade. E a lua com o imperador pode ser, tá? É aquela coisa assim, essa pessoa, ela chega, ela volta, ela se manifesta, né, numa questão ali de muita firmeza, trazendo como se fosse uma proposta muito estruturada, mas isso não está muito claro, tá? Existe o fundamento dessa postura aqui, tá? É algo que não vai ser colocado para ti com clareza. Então, assim, a intenção, ela vai manifestar uma intenção, mas por trás tem outra, tá? Justamente porque não quer, existe uma resistência aqui de soltar, de querer manter a posição que sempre teve na tua vida. Então, assim, pode ser que haja uma reaproximação, e aí, daqui a pouco, por essa nostalgia aqui, tá? Por essa saudade, né? Porque esse ciclo, ele tá se encerrando. Mas não é, a gente sabe que são processos, não é do dia para a noite, né? Esse posicionamento de empoderamento aqui não vai acontecer do dia para a noite, isso é um processo. Um processo que está culminando agora nos próximos dias, né? Que vai chegar no seu ápice nos próximos dias, mas a gente sabe que nenhuma cura é linear. Então, toma cuidado, tá? Com o rebote aqui, de gente que vai te ver seguindo adiante, de gente que vai te ver bem, que vai te ver de fato superando, brilhando de novo, se empoderando e que vai querer voltar aqui para sabotar isso, tá? Então fiquem ligados aí, cuidado com, às vezes tem aquele meme, né, que diz, isso aí é só o universo me testando ver se eu sou trouxa de novo.
né? Mas tem que tomar cuidado com isso, tá? Toma cuidado com quem retorna para tua vida. Toma cuidado para ver se de fato essa postura vai trazer a clareza que tu precisa para tomar alguma decisão, porque aqui o que eu tô vendo é que o que vem para ti aqui, esse passado que bate na tua porta, ele bate porque ele não estava satisfeito de te ver bem, não. Tá? E bora se empoderar. Então, gente, se tá ruim a coisa, a notícia é boa, isso tende a finalizar, esse peso, essa dor, ela tende a terminar, tá? É um ciclo foi um ciclo complicado aqui de estagnação, de ter que parar um pouquinho, né? E sentir aquela dor ali para que ela passasse, mas isso já está finalizando, tá? Esse peso está terminando. E traz aqui uma nova oportunidade, principalmente uma nova visão de valor de vocês próprios, né? De um empoderamento, uma mudança de postura aqui, uma ancoragem de uma nova energia e que vai chamar atenção, sim. Tá? Só cuida com. Só que nem todo mundo vai estar satisfeito com isso, né? Vai ter gente aqui querendo dar o bote, dizendo: não, 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 tá muito cedo para tu seguir adiante. Então, cuidado com isso, tá bom? Gente, foram 3 leituras bem diferentes. O vídeo ficou bem longo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adoro, adoro, adoro fazer leitura de tarô. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham ressoado com a história de vocês, né? É uma leitura geral, muitas vezes direciona para algumas pessoas, mas com certeza, se tu chegou aqui no canal, alguma coisa para ti tem aqui, tá bom? É porque algum recadinho do universo tinha, tá? Que vocês fiquem bem, um grande abraço para vocês. Assim, curtam por gentileza, compartilhem, o canal é novo. Se vocês gostaram do meu trabalho, tem ali na inscrição, na descrição do vídeo do canal, tem o número de WhatsApp ali para agendamento e informações a respeito de consultas particulares. Tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima leitura. Até mais!